Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Gabriel e a gente está aqui hoje para resolver os exercícios de fixação da unidade 1 da matéria de cálculo diferencial. Bem, os exercícios que eu vou resolver aqui são os mesmos exercícios que estão presentes na unidade 1 de vocês, porém em ordens diferentes. Portanto, não se atentem à ordem dos exercícios, mas sim ao conteúdo deles. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro que apareceu para mim foi esse aqui, ó. A estufa tem como objetivo coletar e reter energia solar. Com isso, permite que as plantas cresçam em áreas que seriam de impossível cultivo, fornecendo alimentos durante um ano inteiro. A temperatura de uma estufa é determinada na escala Celsius em função da hora do dia pela seguinte função. Aí ele dá a função aqui para a gente. Em que instantes a temperatura será nula? Ou seja, o que ele quer saber é o seguinte. Se eu escrever aqui a equação que representa a temperatura e eu igualar ela a zero, ele quer saber quais são os valores de H em horas que vão tornar essa equação zero. Isso daqui, se vocês se lembram, é uma equação do segundo grau e já tem vídeo no meu canal ensinando a resolver equações de segundo grau. Partindo do pressuposto que a gente sabe resolver equações de segundo grau, vamos resolver essa daqui. Então, o primeiro passo é a gente definir quais são os parâmetros A, B e C da nossa equação. No caso, o parâmetro A, a gente não está vendo aqui, mas tem um 1 antes do H ao quadrado. Então, o parâmetro A aqui é menos 1. O parâmetro B é 22 e o parâmetro C aqui, menos 85. Uma vez que temos os três parâmetros, a gente pode resolver essa equação do segundo grau aqui usando o Bhaskara. Vamos lá então. O Bhaskara nos diz que o delta sempre vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula aqui é padrão, e aí a gente pode substituir. O nosso B é 22, nossa letra A é menos 1, nossa letra A é menos 1, então vou substituir aqui por menos 1, e a letra C equivale a menos 85. Muito bem, agora é só a gente fazer continha, né? Vou pegar a calculadora aqui, se a gente fizer essa conta aqui, 22 ao quadrado, aqui dá 484, e agora vamos para a multiplicação. Menos com menos vai dar mais, mais com menos aqui, no final vai ficar menos mesmo. 4 vezes 1 é o próprio 4, 4 vezes 85 é 340. Então, eu coloquei 340. Portanto, chegamos à conclusão de que o nosso delta é essa subtração, que até ontem, nas minhas contas, dá 144. Muito bem, agora que descrevemos o delta, vamos descobrir finalmente qual é o valor do H neste enunciado. Então a gente sabe que o H, isso é fórmula, eu sei que vocês lembram como resolve a equação do segundo grau, certo? Se não lembrar, tem vídeo no canal. É menos o valor da letra B, mais ou menos raiz quadrada do nosso valor do delta. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes a letra A. Isso aqui é a fórmula, eu só vou substituir isso na frente. Então, o meu B é 22, então fica menos 22, mais ou menos a raiz do delta, que é 144, a gente descobriu aqui, dividido por 2 vezes A, que é menos 1, certo? Menos 1. De novo, agora é só fazer continha, vamos lá. Se eu vou fazer continha aqui, raiz de 144, na minha calculadora deu 12, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Daqui, a gente sempre chega em dois resultados possíveis. Um quando for positivo e outro quando for negativo, né? Então, vamos fazer assim. Aqui em cima, eu vou colocar o resultado de quando eu adquirir o 12 positivo. Então, vai ficar menos 22 mais o 12 dividido por menos 2.
Isso daqui dá quanto? Menos 22 mais 12 vai dar menos 10, dividido por menos 2, que dá 5. E outro resultado, quando for admitir valores negativos. Aqui a gente vai pegar, então, o mesmo menos 22, só que em vez de mais 12, a gente vai usar o menos. Menos 12 dividido por menos 2. Menos 22 menos 12, isso aqui dá menos 34, dividido por menos 2, que dá 17. Para finalizar, vamos responder a pergunta: quais são os instantes do dia em horas em que a temperatura é nula? Então, esses instantes em horas podem ser iguais a 5 ou 17. Esses daqui são os dois horários possíveis em que a temperatura da estufa é nula. Muito bem, vamos para a próxima então. Beleza, então. Esse é o segundo exercício que a gente vai fazer. Ele diz que um pedreiro lançou para cima um tijolo e a sua trajetória obedece à seguinte função, onde a altura h é dada em metros e o tempo em segundos. Encontre a altura máxima do tijolo. Então, estava aqui um senhor pedreiro, ele estava com seu capacete de segurança, ele estava com um tijolo em suas mãos e arremessou este tijolo. Este arremesso descreveu a trajetória de uma equação do segundo grau, definida por essa daqui, por essa função h. E ele quer saber qual é essa altura máxima aqui, ó. Qual foi a altura máxima em que o tijolo pegou? Bom, ok, vamos fazer isso então. Para descobrir a altura máxima que um gráfico de equação do segundo grau chega, a gente tem uma fórmula. Essa fórmula pode ser escrita como? Vou colocar aqui, a altura máxima pode ser descrita como menos o valor do delta dividido por 4 vezes a letra A. Bom, se nós precisamos descobrir a altura máxima, teremos que usar essa fórmula e ela pede o delta e o A. Essas informações vão ser provenientes da nossa função. Então, vou escrever aqui a nossa função h de t igual 4t menos t ao quadrado. Daqui, conseguiremos tirar as informações de quem é o nosso coeficiente A, quem é o nosso coeficiente B, quem é o nosso coeficiente C. Vamos lá, quem é o nosso coeficiente A? Não está escrito aqui, mas existe um menos 1 aqui atrás do t ao quadrado, então o A é menos 1. O B é o número 4 e o C é o 0, porque não tem nenhum número que está sem letra nenhuma. Pois bem, uma vez descobertos os coeficientes A, B e C, vamos usar aqui a fórmula do delta para descobrir o valor dele. A fórmula do delta nunca muda, é sempre esta daqui. Então a gente só precisa substituir as informações nesse caso, certo? Pois bem, quanto é o valor da letra B aqui? A letra B é 4. E o valor da letra A? O A é menos 1. E o valor da letra C é 0. Muito bem, vamos copiar isso daqui e na linha de baixo resolver. 4 elevado ao quadrado são 16. Menos com menos vai dar positivo. 4 vezes 1 é 4, vezes 0, 0. Então, o delta nada mais é do que apenas 16. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar o valor do delta, colocar nessa fórmula, e o valor da letra A, e também colocar nessa fórmula. Vamos ver o que vai acontecer então. Vou copiar aqui.
A altura máxima é menos o valor do delta, então menos 16 dividido por 4 vezes a letra A. A letra A a gente já viu que é menos 1. Quanto fica isso daqui, então? Vou copiar, colar aqui. 4 vezes menos 1 é menos 4. E essa divisão dá 4. Portanto, a altura máxima deu 4. Muito bem. A altura máxima é 4. Próximo. Próxima questão, pessoal, diz o seguinte: a dilatação térmica nos diz que quando um corpo recebe calor, as suas moléculas recebem energia, realizando pequenos movimentos e distanciando-se umas das outras. Isso leva a um crescimento desse corpo. É como se você pegasse qualquer objeto e deixasse na panela, no forno. Com o calor, ele vai começar a derreter, vai começar a expandir. É disso que ele está falando. Por esse motivo, os trilhos de aço das vias férreas não são construídos um grudado com o outro, eles são construídos com espaçamentos. A função matemática que descreve o comportamento de um sistema é da forma essa aqui. Isso aqui diz o quê? ΔL é a variação do comprimento. Então, tem uma barra de ferro, quando eu esquento ela, ela vai dilatar, e ela vai expandir para os lados de determinada maneira. Essa variação do comprimento vai ser dada por L0, que é o comprimento inicial, vezes um alfa, que é um coeficiente de dilatação, dependendo do material, vezes a variação de temperatura. E dessas informações aqui na legenda. E aí ele vai dar para a gente a situação para que a gente simplesmente substitua essas variáveis. Então eu vou escrever a equação, ó. ΔL é igual a um L0, L0 a gente coloca aqui, a um L0 vezes o alfa vezes o delta T, a variação da temperatura. Vamos ler o enunciado aqui que ele dá e substituir os valores. Vamos analisar a situação de um trilho de aço que tem 1000 metros de comprimento. Então o comprimento inicial, o L0, é 1000. E ele está a 20 graus Celsius. Qual é o novo comprimento? Qual é o novo comprimento do trilho quando a sua temperatura atingir os 40 graus Celsius? Então, se foi de 20 para 40 graus, então a variação da temperatura foi de 20. Isso mesmo. E dado que o coeficiente de dilatação do aço, esse aqui, ó, é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Esse daqui é o coeficiente de dilatação do aço. É o nosso alfa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar as informações e vou fazer continha. Tudo bem? Então, fica aqui. 1000 vezes 20. 1000 vezes 20 são 20.000. Beleza? Próxima continha. 20.000 vezes 1,1 vezes 10 a menos 5. Vou colocar isso aqui na minha calculadora. E vamos... Isso aqui dá 0, opa. Isso aqui tudo dá 0,22. Essa foi a variação no comprimento. O comprimento variou 0,22 o quê? 0,22 metros, porque a medida inicial foi dada em metros. Então, essa daqui é a nossa resposta. Essa resposta dá pra gente quanto ele variou, mas foi essa a pergunta que ele fez? A pergunta que ele fez foi: qual é o novo comprimento do trilho? Então, o que a gente vai ter que fazer? O novo comprimento do trilho, vou colocar aqui, novo trilho, vai ser igual ao quê? Quanto ele tinha antes, 1000, mais a dilatação, mais quanto variou. Se eu juntar essa com essa, né? Juntar essa com essa aqui, essa soma dá 1000,22 metros. Este é o novo comprimento. Esse é o novo comprimento do trilho, porque ele dilatou 0,22. Somados com o 1000 que ele já tinha antes, agora fica 1000,22 metros. Beleza? Então essa é a resposta.
Próxima questão, pessoal, ela diz o seguinte: as funções trigonométricas descrevem fenômenos que se repetem. Qual é o domínio dessa função aqui? Bom, domínio, vou lembrar vocês, o que seria domínio? Domínio é o intervalo de valores que a nossa incógnita pode assumir. Ou seja, quais são os valores que o nosso x assumiu, no caso, h. A gente pode ver aqui no gráfico que os valores vão de 5 até 11. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio dessa função vai ser o intervalo que leva de 5 até 11. Simplesmente isso. São todos os valores de x que estão representados no gráfico. Vocês podem ver que eles vão do 5 até o 11 no eixo x. Tudo bem? Então, pessoal, vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a temperatura da cidade de Caxias do Sul no inverno de 2014, da meia-noite até as 11 horas da manhã. E ele quer saber qual é a temperatura às 10 horas. Vamos ver esse gráfico. Esse gráfico diz que aqui, ó, às 5 horas da manhã, a temperatura é de menos 2 graus. Às 11 horas da manhã, a temperatura é de 10 graus. E às 10 horas da manhã? Ele quer saber aqui, ó, no meio do caminho. Aqui. E às 10 horas da manhã? Qual é a temperatura correspondente no gráfico para as 10 horas da manhã? Aqui, ó. Qual seria esse correspondente aqui no Y? Não sabemos, é ele que a gente quer descobrir. Para isso, a gente pode usar o fato de que esses três pontos aqui, ó, esse ponto aqui, 5 menos 2, o próprio ponto 10 e um valor de y que eu não conheço, e o ponto 11 e 10, esses três pontos, eles estão formando uma linha reta, eles são colineares. Quando três pontos são colineares, o que a gente pode fazer é uma matriz que contenha os três pontos e o determinante deles, dessa matriz, deve ser igual a zero. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou montar uma matriz colocando sempre o valor de x, depois o valor de y e completando com o número 1 aqui. Então, para deixar claro, primeiro entra o valor de x aqui, depois entra o valor do y e a gente completa com o número 1 aqui na última coluna. Vamos fazer isso para os três pontos. Então, foi o primeiro esse aqui, ó, 5 e menos 2. O segundo ponto que a gente conhece está lá em cima, ó, é o 11 no x. E no y vale 10. No final a gente completa com o número 1. E a última, nossa última coluna, a nossa última linha, vai ser do ponto que a gente não conhece. O ponto que a gente não conhece, o x dele mede 10. O y eu não conheço, na verdade eu quero descobrir que é a temperatura. Eu vou completar aqui com o número 1 na minha tabela. Essa é a matriz. Para a gente resolver ela, para a gente fazer o determinante dessa matriz, eu preciso duplicar essas duas colunas aqui da frente. Vou duplicar essas duas colunas daqui nesse canto. Vamos ver, ó, fica assim. 5 menos 2. Aqui embaixo vai ficar 11 e 10. Por último vai ficar 10 e o y. Certo? Então aqui estão os dados da matriz colocados, x, y e o número 1. E eu repeti as duas primeiras colunas. Agora, para resolver essa continha aqui, basta que eu faça a multiplicação disso aqui nas diagonais. Lembram como é que resolve matriz? Então, como é que eu faço isso? Eu resolvo essa diagonal aqui. Então, 5 vezes 10 vezes 1, 5 vezes 10 vezes 1 dá 50. Mais essa diagonal aqui, menos 2 vezes 1 é menos 2, vezes 10 é menos 20. E a última diagonal, essa aqui, 1 vezes 11 vezes y. 1 vezes 11 vezes y, tá? 11y.
Essas foram as diagonais vindas para a direita, as diagonais principais. Agora a gente faz a multiplicação das diagonais secundárias. E a gente tem que lembrar que quando eu faço uma diagonal secundária, eu multiplico o resultado por menos aqui no final. Então fica 1 vezes 10, 10, 10 vezes 10 é 100. Só que eu tenho que colocar o resultado com menos no final. Então aqui vai ficar menos 100. A segunda diagonal, 5 vezes 1 vezes y. 5 vezes 1 é 5, vezes y é 5y. Só que eu tenho que colocar o negativo, então vai ficar menos 5y. E a última diagonal secundária, essa daqui, onde vai ter menos 2 vezes 11 é menos 20, vezes 1 é menos 22. Menos 22 com esse menos aqui vai ficar mais 22. Mais 22. Como esses 3 pontos aqui que a gente pegou, este aqui do 10 e este daqui, como os 3 formam uma linha reta, a matemática me diz que quando os 3 pontos são colineares e eu monto o determinante da matriz deles, então eu monto o determinante da matriz que a gente fez, eu posso igualar esse determinante a zero. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou igualar isso aqui a zero. E temos a nossa conta. É só ela que a gente vai ter que resolver. Então, ó, 50 menos 20 é 30. 30 menos 100, 30 menos 100 dá menos 70. Menos 70 com esse mais 22 aqui, menos 70 mais 22 vai dar menos 48. Agora, 11y menos 5y, isso daqui dá 6y. Então, essa aqui é uma simples equação que a gente precisa resolver. Para descobrir o valor de y, a gente vai copiar isso aqui. A gente cola aqui embaixo. O 48 está sendo subtraído, está subtraindo do lado esquerdo. E ele vai passar para o lado direito, fazendo o contrário, ou seja, somando. Então agora ele está positivo. Esse 6, ele está fazendo o que com y? Ele está multiplicando y, que são 6 vezes y. Então, para retirar o 6 daqui, basta que eu tire ele do lado esquerdo e passe fazendo o contrário do que ele estava fazendo no lado direito. Ou seja, se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. 48 dividido por 6, até ontem dava 8. E esta é a nossa resposta. A temperatura da região, quando o gráfico chegar nas 10 horas, então aqui ó, 10 horas, o gráfico vai estar em 8 graus. Tudo bem? Essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima então. Nessa próxima análise, ele pede para que a gente analise o gráfico dessas duas funções que estão desenhadas aqui. Ele quer saber qual é o nome da função que está de preto e depois qual é o nome da função verde. Bom, isso daqui vocês viram em Fundamentos de Matemática, mas só para lembrar para vocês, essas funções que têm um comportamento repetitivo em formato ondulatório são chamadas funções trigonométricas. São as funções seno e cosseno. Agora, qual delas é qual? Qual é o seno e qual é o cosseno? Para isso, vou usar um software aqui no computador que permite que a gente enxergue o gráfico das funções. Então, vou abrir lá. Estou aqui no nosso software. Vamos lá. Vou escrever aqui primeiro a função seno de x e depois a função cosseno de x. Vamos observar as variações delas. A gente pode perceber, se a gente der um zoom aqui, a gente pode perceber que, assim como no nosso gráfico do exemplo que o enunciado deu, as duas funções têm comportamentos muito parecidos e elas se diferem aqui no ponto inicial. Quando o x vale zero, aqui no início, uma das funções ela está em zero e a outra já está no seu pico.
E a gente precisa saber diferenciar qual é qual. Se a gente olhar aqui para o esquema das cores, a função que está em azul é o cosseno. Então, aqui em cima, ó, a gente tem o cosseno de x. Ou seja, sabemos que o cosseno inicia o seu movimento quando x vale 0, inicia no pico. O cosseno inicia lá em cima. Por outro lado, este gráfico em vermelho aqui é o seno. É o seno do x. E ao contrário do cosseno, quando o gráfico se inicia aqui no x valendo 0, isso daqui também corresponde a 0. Então, o seno começa no 0 e o cosseno começa lá em cima. Vamos usar essa informação para responder a pergunta lá. Ok, então estamos de volta aqui na nossa questão. E o que a gente tem que perceber é que existe uma função que começa aqui no topo. Lembra qual era? O cosseno. E existe uma função que começa aqui no 0, que é o seno. No caso, a função que começa lá em cima, o cosseno, está escrito em preto, e o seno está escrito em verde. E ele quer saber exatamente essa sequência, preto e verde. Então, o preto é o cosseno. Então, o preto é o cosseno. Deixa eu colocar aqui da mesma cor. Preto é o cosseno. E o verde é o seno. Ou seja, a resposta certa é cosseno e seno, respectivamente. Tudo bem? Cosseno e seno. Ok, a nossa próxima pergunta diz que o pé direito, que é a distância entre o piso e o teto de um apartamento, tem em média 2,65 metros. Portanto, cada andar tem que ter essa altura, 2,65 metros. Com construções cada vez mais altas nas avenidas beira-mar, os prédios acabam roubando o sol dos banhistas. O prédio abaixo recebe, em certa hora do dia, os raios solares que fazem um ângulo de 30 graus com o solo e projetam uma sombra de 200 metros. E aí, ó, essa é a situação aqui que ele deu desenhada. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que este ângulo aqui, ó, este ângulo tem 30 graus, e que esta sombra aqui, essa é a sombra do prédio, esta sombra do prédio tem 200 metros. Tem 200 metros essa sombra. Dando a informação que esse ângulo é de 30 e que este lado aqui do triângulo, retângulo, dando essa informação que esse lado do triângulo retângulo tem 200 metros, ele quer saber qual seria essa altura aqui, ó. Ele quer saber qual é a altura do prédio inteira. A gente consegue descobrir isso usando relações trigonométricas. Bom, vocês se lembram que, de acordo com as relações trigonométricas, dentro de um triângulo retângulo, existe uma relação trigonométrica que relaciona tanto esse cateto aqui, a altura, quanto essa daqui, que é a sombra. Que relação trigonométrica era essa? Era a relação que pegava tanto o seno quanto o cosseno. Era a hipotenusa. Era a tangente. Então, a tangente de 30 graus, vocês lembram que ela vai ser igual a uma divisão. É a divisão do seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. E as informações do seno e do cosseno, ele deu para a gente no enunciado. Então, para descobrir quanto é que vale a tangente, basta que a gente substitua aqui o valor do seno e do cosseno. O seno, ele disse que era para considerar que era 0,5 e o cosseno era para considerar que era 0,87. Se a gente fizer essa divisão aqui, a gente sabe que 0,5 dividido por 0,87, isso aqui dá 0,54 5741
0,5747 e por aí vai. Eu vou parar por aqui para a gente deixar arredondado até a quarta casa decimal. Então eu sei que a tangente de 30 é isso aqui. Eu também sei, de acordo com as relações trigonométricas, que a tangente de 30 graus pode ser escrita como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa é a divisão. E aí, a gente só precisa olhar o nosso desenho e substituir quem é cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto é o cara que está oposto ao nosso ângulo. Então a gente tem o nosso ângulo aqui, quem está oposto ao nosso ângulo é a altura. Então, aqui no cateto oposto eu vou apagar, eu vou colocar aqui que é a altura que eu quero descobrir. E o cateto adjacente é o outro lado do triângulo, ou seja, os 200 metros. Só que, além dessas informações aqui, a gente também sabe quanto vale a tangente, que a gente acabou de descobrir aqui em cima. Então, eu vou substituir aqui, ó, a tangente de 30, eu vou substituir por 0,5747. Daqui, basta que a gente isole a altura, né? Eu vou pegar esse 200 que está aqui dividindo, e vou passar para o outro lado, fazendo o contrário da divisão, ou seja, multiplicação. Vezes 200. Isso vai dar o valor da nossa altura. Vamos ver quanto dá essa multiplicação aqui, então. Então, nossa altura dá 114,94 metros. Através dessa informação, a gente vai conseguir responder a pergunta. Bom, então a gente sabe que a altura é 114,94 metros. Mas qual é a pergunta do enunciado? Quantos andares tem o prédio? Ele diz que cada andar tem 2,65 metros. Então, para descobrir quantos andares cabem aqui dentro, eu faço a divisão, né? Então, eu sei que o número de andares... Não tá bonito, vou deixar bonito. O número de andares é igual à divisão da altura, que é 114,94 metros. É isso aqui, dividido por quanto vale cada andar. De acordo com o enunciado, cada andar é 2 metros e 65, 2,65 metros. Então, quanto dá essa continha aqui? Se eu fizer essa divisão, dá 43,37 andares. E agora, eu arredondo para cima ou para baixo? Nesse caso, pessoal, eu sempre vou arredondar para baixo, porque aqui não tem um 44º andar completo. A gente tem apenas uma parte de um andar. Então, eu só posso dizer que completos existem apenas 43 andares. E essa é a resposta da pergunta. Quantos andares tem o prédio? São 43 andares. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Olha, vamos para a próxima questão. E essa questão é uma análise de gráficos. O que ele diz? O gráfico abaixo mostra a velocidade de um carro. Velocidade, tá escrito errado. De um carro por 20 segundos. O que se pode concluir entre os instantes 10 e 15? Bom, a gente tá aqui o gráfico, né? O gráfico é um gráfico de tempo pela velocidade. Então, o tempo se passa e a velocidade aumenta ou diminui. E vocês precisam aqui lembrar das aulas de física. O que é velocidade? Velocidade é quanto o carro anda, quanto espaço ele percorre em determinado tempo. E o que é acelerar? Acelerar é você fazer ganhar velocidade, ou seja, ele conseguir percorrer mais espaço em menos tempo. O que eu quero dizer com isso? Por que é importante essa análise do gráfico? Olhem só. Aqui no começo, a velocidade dele é nula, a velocidade dele é zero. Então aqui no comecinho, ele não está nem se mexendo, a velocidade dele é zero. Aqui onde ele começa a se mexer, vocês concordam que ele está ganhando velocidade, ou seja, está acelerando? Por que ele está acelerando? Ele está acelerando porque ele está indo mais rápido? Não, ele está acelerando porque ele está conseguindo ganhar velocidade. Aqui ele acelera. No intervalo, aqui que é importante, que é o pulo do gato. No intervalo de 10 para 15, esse gráfico é reto, ele é constante.
Ou seja, a velocidade do cara está aumentando, não tá? Tá indo para cima, beleza. Mas ele está acelerando, ou seja, ele está ganhando mais velocidade, ele está ganhando velocidade mais rápido. Não, aqui a velocidade dele aumenta, mas a aceleração é constante. Ele está constantemente ganhando sempre a mesma quantidade de velocidade, por isso que é uma linha reta. Tanto é que aqui em cima, ó, ele continua ganhando velocidade, tá vendo? Mas o ritmo é menor do que aqui embaixo. Então aqui é uma aceleração menor do que essa, é uma aceleração negativa, ó. Ele está acelerando menos do que aqui no começo. Então esse é o pulo do gato. O pulo do gato é perceber que no instante 10 até 15, como isso aqui é uma linha reta, ele não está acelerando mais, ele está acelerando constantemente. Então vamos ver as perguntas, vai. Ele pergunta, no instante de 10 a 15, né? O carro desacelera? Não, o carro não desacelera. Daqui até aqui ele continua acelerando, só é constante. O carro aumenta a sua aceleração? Essa aqui é que parece certa, mas a gente viu aqui que ele não está aumentando a aceleração dele está constante. O carro desloca-se com velocidade constante? Velocidade constante não. A velocidade dele está subindo, o que está constante é a aceleração. O carro perde velocidade? Não, ele não perde velocidade, a velocidade dele está sempre aumentando, então ele não perde velocidade. E aqui, ó, aqui essa última é que está certa. Mas o importante não é vocês saberem se está certo ou errado, e sim por quê. O carro aumentou a velocidade? Sim, ó, a velocidade dele estava aqui e ela foi subindo. Ele aumentou a velocidade, mas esse aumento de velocidade foi constante. Então ele não aumentou a aceleração, ele aumentou apenas a velocidade de maneira constante. Então aqui a resposta é essa letra E aqui, ó. O carro aumenta a sua velocidade. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima pergunta, ela diz que o crescimento das culturas de bactérias é descrito por uma função chamada exponencial. A função tal mostra a reprodução de uma colônia de bactérias. Aqui, F de T é o peso da cultura em gramas e T é o tempo em horas que está se passando desde o início desse experimento. Analise o peso inicial da cultura. Aqui está o pulo do gato. Aqui, ó. Analise o peso inicial antes de qualquer reprodução. Ou seja, isso significa que eu tenho que considerar o tempo como quanto? Será que é 1 hora, 2 horas? Não. Se é o peso inicial antes de qualquer coisa, então o tempo é 0. Nem começou o experimento. Então, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu simplesmente vou escrever essa função aqui, ó. F de T. Ela ficou em cima, né? Vou colocar para baixo. Eu simplesmente vou escrever aqui a minha função. F de T igual a 1,25. Tudo isso daqui dividido por 1 mais 1,25 vezes E, que é o algarismo neperiano, elevado a menos 0,4 T. Ou menos 0,4 vezes T, né? A mesma coisa. Então, eu escrevi aqui a minha função. Eu vou até colocar um pouco mais para cima. Eu escrevi minha função aqui. E o que eu vou fazer com a minha função? Eu simplesmente vou substituir o valor do T por 0. Então, no lugar do T aqui, ó, 0. No lugar do T aqui, em cima, 0. Aí eu vou resolver a continha. Então, vou sempre copiar aqui para resolver embaixo. Então, a gente tem aqui 0,04 vezes 0. Isso aqui dá 0. Então, isso aqui é como se eu estivesse elevando a 0. 0,4 vezes 0 dá 0. Beleza? Próximo. E elevado a 0, qualquer número elevado a 0, 1. Ok. Vamos continuar. 1 vezes 1,25 é o próprio 1,25. Beleza? 1 mais 1,25 aqui embaixo, ó. 1 mais 1,25 são 2,25. Então, a resposta que ele quer, o F0, vai ser essa divisão aqui. 1,25 dividido por 2,25, que dá 0,55555. Vamos parar por aqui. Certo? Mas se eu olhar as alternativas, ó, vou colocar a alternativa aqui embaixo. Nenhuma delas tem esse número aqui. Ou será que tem? Bom, vamos analisar um de cada vez, né? 1 não pode ser, porque 1 é o próprio 1.
9 quartos. Será que isso aqui é 9 quartos? Se eu dividir 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 deu 2,25. Que não é igual a isso aqui. E esse aqui, 9 quintos. Vamos ver. Se eu dividir 9 dividido por 5, deu 1,8. Também não é esse aqui. Esse daqui, ó. 1 dividido por 2, eu sei que dá meio. Também não é igual a isso aqui. E esse último, 5 dividido por 9. Então, se eu pegar 5 e dividir por 9, olha só, dá 0,55 e por aí vai. E esse último aqui é, de fato, igualzinho ao que a gente achou aqui como resposta, certo? Então, a resposta desse exercício aqui é 5 nonos, que é a mesma coisa que 0,5555. Perfeito? Ok, vamos para a próxima então. Última pergunta, pessoal. Temos aqui um limite. Olha esse limite aqui, ó, que bonito. Eu vou até escrever ele pra gente. Ele só quer saber qual é o valor do limite. Onde é que tá o limite aqui? Achei, limite. Limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado menos x menos 2. Tudo isso daqui sendo dividido por 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Certo? Então, como o professor Daniel já explicou para vocês, a primeira coisa que a gente faz para resolver um limite é simplesmente testar se o valor determinado no limite não vai dar problema para a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Eu vou substituir todos os x aqui, ó, por 3. Ó, tô só substituindo, tô apagando o x, que é uma multiplicação, né? Tô apagando o x, tô colocando um número 3 no lugar do x, ó. Agora a gente vai fazer essas contas aqui. Então, esse limite aqui é 3 ao quadrado, aqui em cima, 3 ao quadrado é 9. Aqui embaixo também, 3 ao quadrado também dá 9. Agora vamos copiar de novo. Vamos fazer as continhas embaixo. Então, 3 vezes 9 aqui embaixo, ó, 3 vezes 9 dá 27. E 5 vezes 3 dá 15. Ok. Vamos fazer continha. 9 menos 3 dá 6. 6 menos 2 dá 4. Então, em cima é 4. Embaixo, 27 menos 15 dá 12. 12 menos 2 dá 10. Então, a continha aqui embaixo dá 10. Olha só. Limite de x tendendo a 3 deu 4. Isso daqui é a mesma coisa que 4 dividido por 10 é 0,4. E essa é a nossa resposta. Como a gente substituiu o valor de x e não teve problema nenhum no meio da conta, não teve divisão por zero nem nada do gênero, então a simples substituição do valor do x já resolve nosso problema. O limite de x tendendo a 3 nessa função aqui deu 4. E essa é a nossa resposta. Lembrem-se de colocar as respostas dos exercícios de fixação no portal de vocês, porque isso faz parte da nota. Não esqueçam também de fazer os exercícios do Khan Academy, que é a nota de portfólio de vocês. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, o meu contato vai ficar no final do vídeo e na descrição. E também, caso vocês precisem de ajuda no Khan Academy, se você não sabe o que é, tá perdido, me chama no WhatsApp, eu te explico. É fácil e é a nota de portfólio de vocês. É muito importante, viu, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima!